Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do avião do Lula, meu amigo. Quase que tivemos um acidente com o avião do Lula, e olha que maravilha, né? Mas no final das contas não foi nada. E de fato, é um incidente pequeno, nem sei porque que estão comentando isso daqui. O maior absurdo dessa história toda é o Lula tá indo lá para o Pará. Essa era a reunião importante que ele tinha, que não podia ir conversar com o Trump, viu? Viu, Alexandre de Moraes? Você tá se fudendo aí, porque o Lula tinha que ir lá no Pará para inaugurar não sei o que lá, não tem nada aqui, inauguração de obra, um galpão fechado, como é normal do Lula, deve ter o que, 80 pessoas aqui no máximo, né? E para isso que o Lula não pôde conversar com o Trump e resolver o problema dos exportadores brasileiros, os problemas todos aqui do Brasil. Não, não, não. Ele foi para o Pará para inspecionar obras da COP30. Vamos entender esse caso aqui do avião do Lula e também das obras da COP30 que estão cada vez piores, meu amigo. A situação lá está desesperadora, tá? Só sai notícia negativa sobre essa COP30 lá fora. Essa notícia foi sugerida por Sr. Golob, Sócrates Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então vamos falar aqui sobre o suposto acidente com o avião do Lula, que não foi nada demais, a verdade é essa aqui. Eu fui pegar o avião para a Ilha de Marajó, então o Lula ele foi de Brasília para Belém do Pará num avião grande, mas para ir na Ilha de Marajó, parece que ele vai inaugurar uma escola lá na Ilha de Marajó, e aí tinha que ser um avião menor, porque a pista de pouso lá é menor e coisa e tal. Então fui pegar o avião para a Ilha de Marajó e teve um problema no motor do avião. Um avião da Força Aérea Brasileira. Eu só tinha a agradecer a Deus, porque poderia ter tido um problema quando estivesse no ar, e teve quando eu estava em terra. Nós tivemos que descer do avião com medo, que o avião poderia pegar fogo, e acabamos indo num outro avião da FAB também, né? Eu fui de noite agradecer a Nossa Senhora e coisa e tal. É besteira, isso aqui é nada a ver isso daqui. Incidente pequeno, incidente banal. O avião não pegou fogo, tá? Não teve isso, ou seja, havia o risco de que o avião pudesse pegar fogo, mas o avião não pegou fogo, a coisa foi toda controlada e não teve nada demais, né? Esse episódio, por outro lado, reflete o azar do povo brasileiro com o Lula, né? O Lula não apenas agora vai ter mais uma desculpa para tentar comprar avião novo para a FAB, botando custo na conta do povo brasileiro, como também vai ter que encarar um exército destruído, porque a verdade é que a FAB está sem dinheiro para combustível, está sem dinheiro para nada, e no entanto continua sendo usado como uma táxi aéreo de luxo do Lula para essas viagens dele, né? Então um absurdo isso daí por esses aspectos. O incidente em si não teve nada, né? Aqui, ó, aqui o pessoal comenta que há um ano após problemas técnicos durante a viagem para o México, o Lula falou que não, vamos comprar um avião para o presidente da República, entendendo que a ignorância não pode prevalecer. Um avião para o presidente da República não é para o Lula, não é para o Fernando Henrique Cardoso ou para o Bolsonaro, um avião para a instituição da presidência da República. Né, Lula, mas vai ser comprado no seu governo, com as suas propinas, né, com o seu arranjo, com o pessoal para fazer corrupção e coisa e tal, né? E, pois é, eu acho um absurdo isso daí. O povo brasileiro tem prioridades muito maiores do que dar mais luxo para o presidente. Lula, pega um voo da Azul, pega um voo da TAM e pronto, resolve o problema. Não precisa ficar com um avião de luxo só porque você não quer ser incomodado pelo povo brasileiro, né? Enfim, isso aqui é uma besteira, mas, de novo, esse incidente, que não chegou a ser um acidente, não teve nada, vai dar mais motivo para o pessoal falar em comprar avião de novo, pode esperar, né? Bom, acabou que ele pegou um outro avião, então ele fez lá o que ele queria fazer lá na Ilha de Marajó, mas não teve diferença nenhuma, né? E o que ele foi fazer lá em Belém? Ele foi inaugurar obras da COP30, né? Confiante, o Brasil, ele disse que foi a melhor COP da história das COPs e não sei o que lá, né? É bem esse tipo de coisa que eles falam mesmo, mas eu vou dizer para vocês, no Jornal Nacional vão dizer que foi fantástico, que funcionou, que está tudo certo, que foi maravilhosa e não sei o que lá. Na prática, eu acho muito pouco provável. Vai ser igual o encontro dos BRICS aqui no Rio. Que você vê a televisão, só falava do sucesso do encontro dos BRICS. Aqui o pessoal que eu conheço aqui no Rio, estava todo mundo falando que sobrou comida, eles prepararam um restaurante para não sei quantas pessoas, menos da metade veio para os BRICS aqui no Rio de Janeiro, para o encontro dos BRICS, sobrou comida, o restaurante ficou todo mundo parado lá, metade das... Tudo bem que o Xi Jinping e o Putin não vieram, mas eles esperavam que viessem as delegações e coisa e tal, e no final ninguém deu bola para o BRICS aqui no Rio. E a verdade é que ninguém vai dar bola para a COP30 em Belém também, porque todo mundo sabe que, primeiro, enquanto o Trump for presidente, ele não vai dar bola para esse negócio de ambiental, então não tem chance nenhuma de dar certo nada.
Segundo, o Lula é um ladrão, é um pinguço corrupto e todo mundo sabe disso. Só o Lula e os jornalistas aqui no Brasil que fingem que não, agora tá normal, agora o Lula é uma pessoa como outra qualquer. Depois que os amiguinhos dele do STF anularam a questão toda da Lava Jato, o Lula é uma pessoa limpinha, como sempre foi, não sei o que lá. Não, meu amigo, lá fora o pessoal sabe do Lula, sabe das vigarices do Lula, né? Enfim, isso meio que mancha a imagem de quem ficar do lado desse cara, né? Então tem esses problemas. Mas aqui, ó, Lula admite problemas, mas garante que Belém está pronta para a COP30. Ele diz que a mobilização local para acomodar 40 mil participantes, a importância de mostrar a Amazônia para o mundo e não sei o que lá, que a escolha de Belém para a conferência foi marcada. Enfim, ele está dizendo que vai ser maravilhosa a COP, né? Mas lá fora o pessoal já fala de forma bastante triste aqui, ó. Uma carga pesada para os residentes de Belém. Muitos residentes de Belém foram expulsos na pressa para conseguir lucros com a COP30, né? Muitos de pessoas que moravam de aluguel em Belém, o proprietário está pedindo a casa, né? Você mora de aluguel em Belém, é lógico, o proprietário sabe que se alugar a casa para uma delegação da COP30 vai ter muito mais lucro do que com uma família que tem aluguel de longo prazo lá. Então eles estão pedindo para um monte de gente aqui, em março, aqui, ó, ele conta o caso aqui de um apartamento de 2 quartos em Belém, onde a Suelen Freitas morava e ela se mudou para cuidar da mãe dela, que já é idosa e coisa e tal. Mas em março tudo mudou. Ela recebeu uma notícia de despejo, né? Ela e todos os seus vizinhos. Tinha 30 dias para sair dos apartamentos, um a um. Todas as 12 famílias foram forçadas fora. Foi muito doloroso, ela disse. A razão, foi dito, é que o dono do prédio estava planejando converter todos os flats em aluguel de curta temporada para a COP30. Então, ou seja, dá muito mais lucro, né? Estavam preparando o prédio todo, era um apartamento de flats, então você pode morar lá de forma indefinida, mas aí expulsaram todo mundo para isso, né? Então, ou seja, um monte de gente está acontecendo isso e, lógico, quem mora em flat não é propriamente pobre, mas eu imagino que isso está acontecendo também em várias outras residências lá. O pessoal que aluga casa lá em Belém está tirando a pessoa, dando despejo para poder alugar a casa para os gringos, por muito mais dinheiro. Depois aluga de novo para alguém de Belém outra vez, né? A imagem que está se fazendo dessa COP lá na Inglaterra é a pior possível, tá? Esse aqui é o The Guardian, que é o principal jornal lá da Inglaterra, né? E também a reclamação da questão da avenida, que ele está cortando Belém e coisa e tal. Eu chorei de tristeza quando vi derrubarem o açaí, não sei. Isso aqui eu acho exagero isso daqui, tá? Eu falo para vocês, eu acho que é muito importante essa estrada para a cidade de Belém como um todo, para desafogar o trânsito lá no centro da cidade. E uma árvore de açaí a mais ou a menos não vai fazer diferença. Tem árvore de açaí pra caramba na floresta amazônica, fica tranquilo, não vai ser uma árvore ou duas. E eu tenho certeza também que eles vão replantar essas árvores em outros lugares, então não vai ter problema. Mas é o tipo da coisa que pega mal, porque você está vendendo a história de fazer um grande, né, a COP, um evento climático pelas florestas, não sei o que lá, e eu cortei aqui metade da floresta aqui para passar uma estrada aqui, ó, para poder facilitar o trânsito na COP, né? Pô, não passa a mensagem, a melhor mensagem do mundo, entendeu? Passa uma mensagem realmente muito ruim no final das contas. Isso tudo a gente está falando sem contar o caso, evidentemente, dos altos custos de aluguel, que já fizeram vários países desistir de virem para a COP30. A COP30 já não está muito badalada por ser sediada pelo Lula, pelo custo dos hotéis e coisa e tal, e o pessoal tá desistindo de vir mesmo, né? E não é só a questão do hotel não, tá? Aqui, a empresa cobra 2 milhões de reais para hospedar aviões na COP30. Porque, é lógico, se você vem de jatinho lá para Belém do Pará, e muitos líderes mundiais vão de jatinho lá para Belém do Pará, você tem que deixar o jatinho em algum lugar. O aeroporto de Belém provavelmente não tem estrutura para isso. De novo, é o que eu falo para vocês, Belém é uma cidade linda, recomendo todo mundo que conheça Belém, é muito bacana mesmo, mas não é uma cidade que tem estrutura para esse tipo de evento. Aqui no Rio de Janeiro você teria um pouco mais de estrutura, os aeroportos são grandes aqui, você tem algumas bases aéreas aí lá de Jacarepaguá, que de repente dá para armazenar esses jatinhos sem grandes dores de cabeça, mas Belém você não tem isso, então o pessoal está cobrando 2 milhões para hospedar os aviões, então mais um custo para esses chefes de Estado que vão vir para a COP30, né? Vão ter que pagar a hospedagem do avião de 2 milhões de reais
para o período da COP30. Olha que maravilha, né? É o que eu falo para vocês. Coisa mal planejada, típica de socialista que está preocupado muito em se mostrar muito bacana e coisa e tal, e faz um monte de merda na correria. De novo, a COP vai acontecer? Vai acontecer. A televisão aqui no Brasil vai dizer que foi um sucesso? Vai. Ih, o Rede Globo vai. O William Bonner vai até gozar nas calças lá quando estiver anunciando o sucesso que foi a COP30. Mas pode ter certeza que é mentira. Obrigado por assistir o vídeo até o final.